vamos finalizar o livro Brincadeiras das Artes, provocando a criança a estabelecer relações entre a infância vivida por diferentes retratados em algumas obras de arte aqui do livro e a própria infância dela, vivida por ela mesma. Então, aqui na página 34 do livro, apresentamos essa primeira obra, esse primeiro retrato elaborado aqui por Renoir. Nessa obra, o artista evidenciou o próprio filho brincando. E aí você pode então apresentar esta imagem, essa reprodução para a criança aqui no livro, ou então por meio do código que nós aplicamos nessa mesma apresentação. Assim a criança terá a oportunidade de observar em detalhes os elementos retratados aqui pelo artista. Será que a criança consegue identificar quais são os brinquedos que estão sendo manipulados aqui pelo menino? Talvez ela consiga perceber a presença de miniaturas de animais e também de pessoas que estão sendo utilizadas pelo menino e pela pessoa que o acompanha. Será que a criança tem miniaturas parecidas com essas retratadas aqui? Que tal se vocês fizessem uma busca aí em casa atrás de brinquedos que sejam o mais semelhantes possíveis com esses aqui retratados pelo artista? Se vocês tiverem, quem sabe até é possível fazer uma releitura dessa situação retratada aqui, desta cena, aí em casa, a criança com você, acompanhado de você, nessa cena, como nessa cena aqui, brincando então com essas miniaturas sobre uma mesa ou algum outro móvel aí da casa de vocês. Nessa situação, vários elementos podem ser observados: a posição das mãos, o tipo de vestuário que os personagens, que os retratados aqui estão utilizando, se vocês têm alguma peça de vestuário semelhante a essas, enfim, vários aspectos podem ser então explorados para vocês elaborarem uma releitura desta obra e quem sabe fazerem alguns retratos simulando esta cena vivida aqui e retratada aqui pelo artista, tá certo? Na página seguinte, nós apresentamos a mesma obra de arte, no entanto com um detalhe retirado. Nós excluímos justamente a parte dos brinquedos utilizados pelo menino. E então você pode perguntar para a criança: o que você ofereceria para Pierre brincar nessa situação? Quem sabe a criança eleja até mesmo algumas das suas miniaturas que ela tem aí em casa. E se for essa a escolha, ela pode fazer um desenho de observação, ela pode colocar algumas miniaturas para observar e à medida que observa os detalhes dessa miniatura, ela pode elaborar os desenhos nesta área aqui do livro. Enfim, a criança pode oferecer qualquer brinquedo que ela desejar para essa criança que está retratada aqui. A ideia é compor a cena, então, com algum objeto, algum brinquedo que possa entreter essa criança aqui retratada. Vejam, não foi só Renoir quem retratou seus filhos brincando. Nós selecionamos mais uma obra, agora de Monet, e aplicamos aqui na página 36 do livro Brincadeiras das Artes. Nesta cena, o filho de Monet, portanto, está brincando com um cavalinho de madeira. Será que a criança tem algum brinquedo semelhante a esse? Será que ela vai conseguir identificar qual é esse brinquedo? Ajude a criança então a fazer essa leitura da obra de arte, evidenciando que o menino está numa cena de brincadeira ao ar livre e a criança, caso tenha algum brinquedo parecido com esse, pode também explorar, pode também brincar com ele em algum momento dessa semana. Portanto, a obra de arte pode desencadear alguma brincadeira, pode alimentar alguma ideia de brincadeira aí entre vocês com a criança nessa semana aí em casa. Bom, além da observação, da identificação das cores, dos elementos, dos elementos naturais que compõem o cenário, flores aqui mais ao fundo, enfim, aspectos que podem ser observados pela criança ou então indicados por você para que ela observe. Talvez vocês possam fazer uma busca por flores parecidas com essas ou de cor semelhante a essas retratadas aqui, aí no quintal, no jardim de casa. Enfim, verifiquem as possibilidades para garantir que a criança tenha oportunidade de estabelecer relações entre o que observa aqui na obra de arte e o que ela tem aí pertinho dela e assim vai então conhecendo um pouco mais desses elementos das obras de arte. Além dessa leitura, dessa observação dos elementos que compõem a cena,
Nós também convidamos a criança para brincar com um cavalinho de brinquedo. É o nosso cavalinho de brinquedo aqui do material de apoio. Olha só, as peças para compor esse brinquedo estão disponíveis no material de apoio, mas ele também está disponível no arquivo que nós apresentamos nesta apresentação. Então, se desejarem e não estiverem, com os livros em casa e desejarem propiciar isso para a criança, é possível então imprimir esses elementos, esses itens, e assim compor um cavalinho de brinquedo para a criança. A dica que eu tenho para compartilhar na elaboração dele é fortalecer os vincos. Então, as áreas que devem ser dobradas devem ser bem evidenciadas para que o formato do brinquedo permaneça e assim ele possa realmente funcionar. Ele é um cavalinho de balanço para a criança brincar. Bom, a estrutura principal dele é bastante simples, é uma única peça que é colada aqui na parte inferior e depois o pescoço do cavalo é encaixado num corte que já existe aqui na peça principal. Mas além do cavalinho, é claro que tem que haver uma criança nesse brinquedo, não é? Então nós apresentamos uma silhueta, de uma criança que pode ser personalizada pela sua criança, inclusive ela pode até mesmo se autorretratar aqui, colorir os cabelos de acordo com a cor dos cabelos que ela mesma tem, outros elementos, peças de roupas das cores que ela gosta também, enfim, ela pode personalizar essa silhueta, criando assim o seu próprio retrato. E depois que essa elaboração estiver feita dos dois lados, então basta encaixar aqui também na estrutura que já apresenta um corte específico para esse elemento. E assim o brinquedo fica pronto para a criança cavalgar. Então é uma forma de associar esse brinquedo retratado pelo artista aqui na obra de arte e este outro brinquedo de papel que a criança pode se divertir brincando e assim explorando essa brincadeira da infância do filho do artista. Então proporcione essas análises, essas brincadeiras, crie esse brinquedo de papel para a criança explorar e assim conhecer um pouquinho mais de outras infâncias vividas em outros tempos também.